O medo de morrer é cultivado desde muito cedo. As crianças são ensinadas que falar da morte é mórbido. Os idosos são escondidos, anestesiados, institucionalizados. A morte foi medicalizada, burocratizada e, acima de tudo, isolada da vida. Mas o que aconteceria se reaprendêssemos a morrer? Se aceitássemos a morte como parte natural da existência, como o pôr do sol, como o inverno, como o apagar de uma vela que já cumpriu a sua função? Lembra-te de uma coisa: tu não vais viver para sempre. E isso é bom. Imagina se a morte não existisse. O sentido de urgência desapareceria. As escolhas perderiam valor. A eternidade, longe de ser uma bênção, tornar-se-ia numa maldição. Porque é a morte que torna a vida preciosa. O que nos paralisa é a ideia de que a morte é uma injustiça. Mas a morte não é trágica por si só. Trágico é viver como se não fôssemos morrer. Trágico é deixar de viver por medo de morrer. Tu estás numa fila, a mesma onde todos estamos. A diferença é que alguns olham ao redor, conversam, dançam, gargalham, fazem piadas com o destino, enquanto outros se encolhem com os olhos fixos na porta de saída, esquecendo-se de viver enquanto esperam o fim. Tu já deixaste de amar alguém por medo de sofrer com a perda? Já deixaste de tentar algo novo por medo de fracassar e desperdiçar tempo da tua curta vida? Já evitaste pensar sobre a morte porque acreditas que isso trará azar? Estas atitudes não são formas de te protegeres. São formas de te esconderes. Vivemos menos por tentar viver mais. Usamos o medo como desculpa para nos manter num estado de sobrevivência, numa forma de morte antecipada. E aqui está o paradoxo. É ao negar a morte que começamos a morrer por dentro. Um corpo sem coragem, sem entrega, sem propósito, é um túmulo ambulante. Só há uma saída para este ciclo: encarar a morte como uma mestra e não como uma ameaça. Era uma vez um livro de autoajuda diferente de todos. A morte é o que dá sentido à vida. E eu digo isto porquê? Porque já vi pessoas morrerem. Umas satisfeitas, outras extremamente insatisfeitas. Porque a morte é o que vai dar sentido à vida, porque é nesse momento em que tu sentes que vais partir, quando estás consciente, obviamente, que tu num 10º analisas a tua vida toda, que tu nesse próprio 10º podes ter uma atitude para contigo que valida a vida inteira. Agora, viver com medo de morrer é não viver. É como eu dizia aqui, é começares uma relação a pensar que vais perdê-la. A pessoa. Tu, quando começas uma relação, tu esperas que dure. E, se possível, que dure para sempre. A morte é algo inevitável. E se é inevitável, temos que nos preparar para ela. Mas preparar não é entrar num estado mórbido. Pelo contrário, é dar valor à vida para que a morte seja digna e não soe a injustiça. Muita gente diz que não tem medo da morte. E eu acredito. Mas tem muito medo do sofrimento. E associam a morte ao sofrimento. Porque, enfim, infelizmente, muita gente morre com grandes doses de sofrimento.
sobretudo sofrimento físico. Mas não vamos pensar que isso pode acontecer e que vai nos acontecer. Vamos pensar de uma forma mais leve. Vamos pensar na morte como o culminar de uma bela vida. A morte a que ninguém escapa. É que se houvesse uma lotaria que nomeasse uns que iam e outros que não iam, mas não é. Eu, no dia em que percebi e que aceitei que a morte é uma evidência, eu agarrei-me mais à vida. E disse-me, o tempo que eu estiver aqui, que seja muito longo, mas que seja um tempo de qualidade. Faz-me lembrar, quando eu era adolescente, e 20 anos, digamos, em que nós todos íamos à tropa. E havia aqueles que escapavam por alguma razão, ou por alguma deficiência física, ou por cunhas, ou porque não eram chamados. Mas eu lembro-me na altura que não tinha grande vontade de ir à tropa, não é uma coisa que me atraísse, mas eu pensei e disse, se eu for chamado, e na altura eram 2 anos, eu vou viver intensamente aquele tempo. Não me vou fazer como os outros que depois da recruta, que eram 3 meses, viciavam-se em tudo o que era possível imaginar dentro de um quartel e viviam ali 1 ano e tal, de uma forma estúpida. Eu iria fazer o diferente. Eu iria estar aqueles 2 anos como se deve estar. Inteiramente. Cumprir as tarefas. Não aderir a vícios. Porque quando se vive, seja o que for, mesmo até uma doença, é preciso viver com consciência. Porque quando tu vives com consciência, tu tens noção daquilo que estás a viver. E quando tu tens noção daquilo que estás a viver, tu tiras o sentido e a lição de tudo aquilo que estás a viver. Enquanto que estás a viver por viver, tu não tens noção nenhuma do que estás a aprender. Tu pura e simplesmente vês o tempo a passar. Estás entediado, estás frustrado. Eu vi muitos colegas meus que foram à tropa, inclusivamente o meu irmão. O tédio que era para eles a semana lá. Porque não fazia nada especial. Havia a formatura da manhã, a formatura da tarde, a formatura do fim do dia, e havia um ou outro exercício, não é? E o resto do tempo passavam no bar, ou no quarto, quando havia tarefas para fazer. Quem se empenhasse nisso. E a vida é a mesma coisa. Estás aqui e vais morrer. Não tens hipótese nenhuma, e desculpa se estou a ser bruto, mas é verdade, vais morrer. É bom que encares isso. Porque o facto de não saberes quando vais morrer também é bom. Porque isso permite-te aproveitar ao máximo cada dia da tua existência. Não te dares ao luxo de perder tempo de vida com pessoas e coisas que não têm nada a ver contigo. Por isso, se tens medo de morrer, esquece isso. Tem medo é de morreres enquanto estás vivo. Agarra a tua vida pelas mãos e faz da tua vida uma vida em que tu te vais sentir bem quando chegar a tua hora de partir e vais pensar, eu vivi uma vida plena. Eu fui eu próprio, eu viajei, eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu fiz tudo aquilo que eu realmente sentia que tinha a ver comigo e que me fazia sentir fazer. Isso é que é importante. E não deixes que a tua vida caia numa rotina, num dia a dia sem sentido, sem alegria, sem paz, monótono. Não deixes que a tua vida caia nisso. A tua vida vale muito. Vale demasiado para ser desperdiçada dessa forma. Esquece a morte. A morte vai ter contigo quando tiver que vir ter contigo.
Mas até lá, viva a tua vida intensamente, com autenticidade, com o empenho e a dedicação que tu mereces viver a tua vida, porque senão não vale a pena. Vais viver uma vida estúpida, uma vida medíocre, uma vida de submissão, uma vida em que não vais ser tu próprio, e quando chegar a hora da partida, aí sim vais te sentir menos bem, porque desperdiçaste a tua vida toda. E ninguém merece isso, muito menos tu. Pensa bem sobre isto. Muito bem, se gostaste deste vídeo, deste texto, põe aí um gosto, subscreve o meu canal, clica no sininho, não te esqueças, para seres notificado de cada vez que eu publicar um vídeo. Clica onde diz todas as notificações e oferece este livro de autoajuda que, como tu vês, fala também da morte, fala de tudo, fala de todos os nossos medos, os nossos maiores 21 medos, e dá-te uma perspectiva diferente de como has de vivê-los, solucioná-los, para teres uma vida digna do ser humano maravilhoso que tu és. Um grande abraço para ti.